Tudo aponta que o agronegócio pode ser um dos principais vetores de expansão de florestas no Brasil durante a próxima década. Quem traz os detalhes para a gente dessa perspectiva é o repórter do AgFeed, Ítalo Bertão Filho. Ítalo, seja muito bem-vindo. Bom dia. Me explica como é que isso seria possível, meu amigo. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os nossos telespectadores do CNN Money. Pois é, a ideia até parece um pouco estranha, principalmente para quem certamente tem um pouquinho mais de idade, porque por muito tempo o agronegócio, a agricultura e o setor florestal foram vistos como bichos diferentes, coisas separadas. Inclusive no passado, já se a gente recuperar propagandas antigas, propaganda de revista, por exemplo, era muito comum que você folheasse e visse ali figuras falando de desbravar a Amazônia e também de queima de florestas como um sinal de desenvolvimento, como um sinal de progresso. Pois bem, com o passar das décadas, aí nos últimos 50 anos mais ou menos, a mudança foi acontecendo, deixou de ser visto como algo positivo e passou a ser visto como um grande problema aí a alta do desmatamento em função do avanço dos sistemas produtivos de alimentos nas florestas de todo o Brasil, principalmente aí na Amazônia, no Cerrado também. E aí agora esse estudo muda um pouco o cenário, quem diria, do agro, que era o grande desmatador e do grande, inclusive, diminuidor de áreas de floresta, em vetor aí de expansão para florestas em todo o Brasil. Esse estudo aí foi antecipado ao AgFeed pelo Instituto Arapiaú e houve uma série de iniciativas que estão trazendo aí esse documento que, inclusive, vai ser lançado hoje, vai ser, na verdade, apresentado hoje a palestrantes da Rio Climate Week, que é uma semana de investimentos no Rio de Janeiro, que trata sobre clima. Esse estudo, basicamente, é o seguinte, ele mostra que o agro hoje é um vetor de expansão por uma série de fatores. Uma delas é porque os projetos de restauração florestal que estão sendo implantados aí em diferentes áreas do Brasil recuperam áreas de pastagem degradada, transformam florestas e também possibilitam aí a criação de sistemas de produção de alimentos, como, por exemplo, o sistema agroflorestal, em que a floresta, as espécies nativas, na verdade, são plantadas em conjunto com espécies também frutíferas, por exemplo, de produção de cacau, de jabuticaba, de castanha, enfim, uma série de espécies de alimentos que produzem alimentos no fim do dia e que, por isso, aí também trazem importante ganho de produção agrícola. Além disso, também tem outros projetos de integração lavoura, pecuária, floresta, que basicamente integra a produção de gado a florestas, a espécies nativas, também são aí uma importante avenida de crescimento aí de expansão de florestas. São projetos que estão sendo colocados aí pelo setor florestal e também pelo agronegócio nos últimos anos, tem ganhado uma dimensão maior. Em paralelo também, a gente tem que destacar as usinas de etanol de milho, que requerem bastante biomassa florestal a partir de cavacos de eucalipto para geração de energia. A energia que é produzida para essas usinas, ela vem a partir dos cavacos de eucalipto. E aí é por isso que grandes indústrias, grandes empresas que têm investido em usinas aí de biocombustível estão recorrendo a plantações de eucalipto justamente para ter esse benefício aí da biomassa, da energia gerada a partir da biomassa. E é outro vetor de expansão super importante. Então, é uma série de verticais, são uma série de frentes aí que estão sendo executadas no setor florestal, justamente para, de um lado, trazer conservação florestal, para trazer restauração florestal, na verdade, mas também, por outro lado, para trazer energia para as usinas de etanol de milho que vem surgindo. Em paralelo, a gente tem um Código Florestal hoje que é bastante atuante, bastante forte em delimitar áreas de reserva legal para propriedades rurais. Isso faz com que hoje o agro tenha aí uma grande parte das áreas de reserva legal do Brasil, que seja responsável, na verdade, por uma grande parte das florestas do Brasil, muito porque o Código Florestal delimita, exige que haja aí um percentual bastante grande de áreas. Na Amazônia chega a mais de 50% do total das propriedades, por exemplo. Então tem um Código Florestal bastante atuante, que também é outro vetor aí de manutenção das florestas, não de expansão. A expansão se dá muito por restauração florestal, ou seja, áreas degradadas que são transformadas em florestas, e também pela parte das usinas de etanol de milho, que exigem um número cada vez maior de florestas plantadas. O número trouxe o estudo trouxe um resultado bastante interessante, um número bastante interessante, que na verdade, ao longo de 10 anos,
mais de 8 milhões de hectares de florestas podem ser adicionadas. E uma parte relevante disso é correspondente ao agro. O mapeamento preliminar mostrou que 2 milhões de hectares já foram mapeados e podem ter alguma relação com agro. São áreas que são aptas à restauração florestal, por exemplo, e que podem ser transformadas aí nos próximos anos. O governo federal também tem uma série de iniciativas aí de olho em fomentar principalmente o financiamento para a restauração florestal. E aí uma frente que ainda está sob dimensionamento, ainda está sobre uma resposta do mercado financeiro. Há um grande volume exigido de recursos para a restauração das áreas. Só que o financiamento para desses recursos ainda não chegou no montante ideal. Aí se fala as estimativas, inclusive, que o estudo traz, falam em centenas de milhões de dólares, de bilhões de dólares, na verdade, que são necessários para a restauração florestal. E esse montante ainda não foi atingido, está bem longe ainda do que deveria ser o ideal. Então, é uma série de frentes, é uma série de iniciativas. O governo federal tem apostado aí em alguns projetos, o programa Ecoinvest, que a gente já falou aqui no espaço do Serene Money, uma série de iniciativas tentando também contribuir, de certa forma, para o financiamento climático, para a adaptação florestal, para a restauração florestal, na verdade. O agro aí, quem poderia imaginar, é hoje o importante vetor de expansão de florestas aí ao redor do Brasil. Algo que não era imaginado, nossos pais, nossos avós, talvez vissem isso com até incredulidade se vivos hoje, se vissem essa mudança de cenário. Lembrando que há 50 anos, por exemplo, se você olhar uma revista de 50 anos atrás, você vai ver propagandas que pregavam queimadas nas florestas, enfim, como vetor de crescimento. Agora, o agro, que é o vetor de crescimento dessas florestas, Vitor. É isso, Ítalo. A ecologia, a preocupação ambiental deixou de ser uma coisa de tilelê que abraça a árvore há muito tempo, está aí também na preocupação do agronegócio. Muito obrigado pelas suas informações, Ítalo Bertão Filho, repórter do AgFeed. Até mais, Vitor. Obrigado. Até mais.